Se alguém dissesse que um incêndio ia mudar minha vida, eu teria rido, mas foi ali, com duas malas na mão e o cheiro de fumaça grudado na pele, que entrei no apartamento do Miguel achando que seria por poucos dias. O que eu não sabia é que era ali, no olhar debochado do sobrinho dele, que minha vida ia virar de cabeça para baixo. E talvez pela primeira vez fazer sentido. Se alguém me dissesse que minha vida mudaria por causa de um incêndio, eu teria rido. Mas naquela noite, vendo as chamas engolirem o prédio ao lado do meu, com minha mochila nas costas e o cheiro de fumaça grudado na garganta, percebi que não tinha mais onde dormir. E foi assim que toquei a campainha do Miguel, meu namorado há 3 meses. Achei que fosse por 2, 3 dias, não imaginei que seria o início de algo que queimaria por dentro de um jeito ainda mais intenso. Miguel abriu a porta com aquele jeito seguro, sempre com a postura de quem está no controle. Me abraçou rápido, disse: "Fica o tempo que precisar", mas com um tom que soava mais como sem abusar. Eu agradeci. Não era hora de discutir nada. No dia seguinte fui apresentado ao Rafael, o sobrinho de Miguel, 22 anos, estudante de arquitetura, morando com o tio até terminar a faculdade. Ele sorriu com a xícara de café na mão e soltou, sem cerimônia: "Bem-vindo ao Palácio do Miguel. Aqui todo mundo pisa leve ou vira assunto." Eu ri sem jeito. Ele não falou com desdém, falou com verdade. Rafael tinha um jeito desconcertante. Brincava com as palavras como quem cutuca a ferida só para ver se você sente. Passava pela casa sem pedir licença, largado, mas atento. Observava tudo, e foi assim que ele começou a perceber algo que nem eu queria admitir. Eu já não estava feliz com Miguel fazia tempo. Miguel era desses homens que confundem cuidado com controle. Corrigia meu jeito de falar na frente dos outros, opinava nas minhas roupas, dava toques nos meus textos, como se eu fosse um projeto dele. No começo achei que era carinho, depois percebi que era vigilância. "Ele trata você como um funcionário da vida dele", Rafael comentou uma tarde, do nada, enquanto cortava maçã na cozinha. "Ele só gosta de tudo certo", respondi por instinto. "E você, gosta de tudo errado?" Fiquei mudo, não era provocação, era observação. Dias depois, Miguel viajou para um evento da empresa. Antes de sair, me entregou uma lista de instruções: alimentar o gato, regar as plantas, não deixar o Rafael dar festas. E antes de fechar a porta, disse: "Lembra que você está aqui por mim." Aquilo ficou ecoando. Com a casa vazia, Rafael e eu passamos a nos cruzar mais. Coisas pequenas. Ele oferecia café, dividia o sofá, comentava filmes, mas o silêncio entre nós nunca era neutro. Era carregado, quase úmido, como se algo estivesse prestes a acontecer. E ambos soubéssemos. Numa noite fui até a varanda. Rafael estava lá, ouvindo música no fone, olhando as luzes da cidade. Ele tirou um lado do fone e disse: "Você parece um cara que se acostumou com pouco. Isso cansa." "Tem coisa que a gente acostuma para não enlouquecer", retruquei, ou para não encarar o que realmente quer. Aquilo me atingiu mais do que eu queria admitir. Não era só sobre Miguel, era sobre mim, sobre o quanto eu me anulava para caber num espaço que nem era meu. O momento virou quando, numa madrugada sem sono, fui buscar água e encontrei Rafael sentado no chão da cozinha, luz apagada, uma cerveja na mão. "Não dorme?" perguntei. "Só quando o corpo desiste", ele respondeu. Sentei ao lado dele. Ele me ofereceu a garrafa. Recusei. Ele riu. "Sabe o que mais me incomoda no seu olhar?" perguntou. "Não. Você tem medo de ser visto, como se ninguém tivesse permissão para enxergar de verdade." Fiquei quieto. Queria dizer algo, mas não consegui. "Eu vejo", ele continuou, "e gosto do que vejo." Minha respiração falhou. O peito apertou. Aquilo não era mais jogo, era entrega, e eu estava prestes a cair, mas ainda não naquela noite. Na manhã seguinte, aquela madrugada na cozinha, acordei antes do sol, o corpo ainda na cama, mas a cabeça em outro lugar. Não havia acontecido nada explícito, mas a sensação era de que algo tinha mudado, como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim, e eu não sabia se tinha coragem de atravessar. Rafael parecia o mesmo. Desceu para o café, me deu bom dia com a voz rouca de quem ainda acordava, mas o jeito como olhou demorou meio segundo a mais, e eu percebi. Ficamos o dia quase inteiro em silêncio, ele estudando na varanda, eu tentando revisar uns textos. A presença dele era constante, mas discreta. Não me invadia, mas também não saía da minha órbita. Era como se os dois soubessem que estavam esperando algo que não tinha nome ainda. No fim da tarde pedi comida, não quis cozinhar. Quando as entregas chegou, ele tirou os talheres da gaveta e me chamou. "Vamos comer na sala mesmo?" Assenti. Comemos vendo um documentário qualquer. A TV falava, mas a gente não ouvia. Às vezes os olhos se cruzavam e eu desviava. Outras vezes não. Foi numa dessas que ele disse: "Você já se perguntou por que está aqui?" "Porque meu prédio queimou."
Ele riu de leve, sem humor. Não, aqui, na vida dele. Demorei. Miguel apareceu numa fase em que eu precisava de estabilidade. Ele tinha isso, eu achei que bastava. E agora? Agora eu não sei. Ele não respondeu. Terminamos de comer e ele foi lavar a louça. Quando passei pela cozinha para guardar os copos, ele ainda estava lá, mãos molhadas, olhos fixos na água. Você vive com medo de errar, né? Não é medo. É hábito. Você parece alguém que foi ensinado a pedir desculpa só por existir. Fiquei parado. A frase me quebrou. Nessa noite, ele me chamou para ir até a varanda de novo. Levou um vinho. Eu não queria, mas fui. Sentamos lado a lado, sem falar. A cidade respirava lá fora. Ele encostou a cabeça no encosto da cadeira e soltou. Às vezes eu acho que você está à beira de alguma coisa, só falta pular. E você quer me empurrar? Não, quero estar embaixo se você cair. Silêncio. Rafael, eu não vou te cobrar nada, só quero que você saiba que tô aqui e vejo você, do jeito que ninguém mais vê. Aquilo me deu um nó, e mais uma vez eu não fugi, mas também não avancei. Fiquei entre o impulso e o medo. Na manhã seguinte recebi uma mensagem de Miguel. Ele ia estender a viagem por mais alguns dias. Assinava como sempre: cuida da minha casa, lembra que você tá aí por mim. Li a frase 2 vezes, mas pela primeira vez ela me soou errada. Rafael apareceu na cozinha, pegou o suco, sentou à mesa sem falar. Quando terminou, perguntou: você tá bem? Acho que não. Ele assentiu, depois completou: se quiser conversar, só chamar. Mas se quiser só ficar em silêncio também, tudo bem. Fui pro quarto e fiquei lá até anoitecer. A cabeça latejava, o corpo também, mas não era febre. Era uma vontade presa que já não cabia. Quando saí, Rafael estava deitado no sofá, lendo. Me viu, fechou o livro. Quer ver um filme? Assenti. Sentamos lado a lado e, em certo momento, nossas mãos se tocaram por acaso. Eu recuei primeiro, mas depois voltei. Ele não se mexeu, ficou ali, a mão perto, quente, presente. Você é corajoso, falei. Eu só não quero mentir para mim mesmo. Já fiz isso tempo demais. Eu virei para ele, nossos rostos perto. E eu? Você ainda está decidindo se quer continuar se traindo ou não. Doeu, porque era verdade. Ele levantou devagar, pegou um copo d'água e foi para o quarto. Antes de entrar, se virou. Eu não sou seu erro, Eduardo, e não vou ser sua desculpa também. A porta se fechou e eu fiquei ali sentado no escuro da sala, sentindo que a linha que me prendia a tudo que eu era estava se rompendo, mas eu ainda não sabia se estava pronto para ser outro. Ou, talvez, ser eu mesmo. Choveu a tarde inteira, daquelas chuvas que parecem lavar mais do que o chão, lavam o que a gente finge esconder. Rafael ficou no quarto, eu na sala, rodando entre canais sem assistir nada. Quando a luz caiu de repente por conta do temporal, tudo ficou em silêncio, só o barulho da água lá fora e o pulsar abafado daquilo que eu não queria nomear. Minutos depois, vi uma vela acesa tremeluzir na cozinha. Rafael surgiu com ela na mão e me entregou um copo d'água. Tá parecendo cena de filme, disse sem sorrir. Só falta o monstro aparecer. Vai ver, o monstro sou eu. Ele me olhou de um jeito diferente, não com medo, com certeza. Você não é monstro, Eduardo. Você é só alguém cansado de fugir. Sentamos no chão da sala, lado a lado, ouvindo o trovão ao longe. Ninguém falou, e mesmo assim, tudo foi dito. Achei que aos 38 anos eu já estaria em outro lugar, não esperando alguém voltar para uma casa que nunca foi minha, confessei. Rafael demorou um segundo. Ontem foi seu aniversário? Assenti, sem dar importância. Nem eu lembrava mais. Ele levantou, pedi para esperar, voltou minutos depois com uma pequena caixa. Fiz isso há um tempo, nunca tive para quem dar. Agora acho que tem sentido. Abri, era uma pulseira de couro com uma palavra entalhada. Presente. Porque é isso que você é, mesmo sem perceber. Não aguentei. O peito apertou, a garganta fechou. Rafael se aproximou devagar e sussurrou: só faz uma coisa, para de fugir. O beijo veio depois disso, natural, sem aviso, sem pressa. Foi como acender a luz num quarto que estava escuro há tempo demais. O toque dele era firme, mas calmo, como quem diz: tô aqui sem precisar falar. Eu correspondi, e quando me dei conta, estava com os olhos fechados e o coração disparado. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha e disse: agora você sabe. Sei, mas isso não torna fácil. Não precisa ser fácil, só precisa ser real. A energia voltou logo depois, como se o universo esperasse aquele momento. Ele sorriu.
Eu também, e pela primeira vez em muito tempo, fui dormir sentindo que algo em mim se alinhava. Na manhã seguinte ele não apareceu na sala. Ouvi passos, água da torneira, mas evitamos nos cruzar. Era como se a certeza da noite tivesse virado dúvida com a luz do dia. Decidi agir, bati na porta do quarto. Posso? Entra. Ele estava sentado na cama, mexendo no celular. Sobre ontem. Achei que você ia fingir que não aconteceu, cortou. Eu tentei, mas não consegui. E agora? Agora eu só sei que foi real. Ele assentiu. No fim da tarde, Miguel ligou. Videochamada. Atendi. Estava em Paris, num restaurante lotado, rindo alto com gente que eu nunca tinha visto. Tudo certo por aí? Perguntou sem real interesse. Sim. Não esquece do gás das plantas e de manter meu sobrinho longe de confusão. Assenti. E cuida da minha casa. Lembra, você tá aí por mim. A chamada caiu, e com ela um pedaço daquilo que eu ainda tentava sustentar. Rafael apareceu minutos depois, sentou ao meu lado no sofá, sem palavras. Só estendeu a mão e colocou sobre a minha. Ficamos assim, e eu entendi. O obstáculo não era só Miguel, era tudo o que ele representava. Tudo que eu ainda tinha medo de deixar para trás. Na manhã seguinte, Rafael perguntou: Você ainda tá com ele? Demorei. Não sei, acho que sim. Então me diz: Você quer estar? O silêncio respondeu por mim. Miguel voltou como se nada tivesse acontecido. Abriu a porta falando alto, reclamando da conexão no aeroporto, jogando a mala no chão e me olhando como quem inspeciona. E aí, Eduardo, sobreviveu sem mim? Assenti com um sorriso seco. Rafael apareceu no corredor. Miguel o olhou, apontou. Tá pálido, Rafael. Anda comendo direito? Tento, respondeu curto, voltando para o quarto. Miguel me puxou para jantar fora naquela mesma noite. Disse que merecia comemorar o sucesso das reuniões, que queria me mostrar o quanto era valorizado fora do país. No restaurante falou o tempo todo, sobre negócios, sobre elogios que recebeu, sobre o novo chefe que adorou a postura dele. Eu mal ouvi. Pensava em outra coisa, em outro toque, em outro olhar. Na volta, dentro do carro, ele tentou me beijar. Virei o rosto, inventei um mal-estar. Ele bufou. Tá ficando mole, Eduardo, sensível demais, isso não combina com você. Deitei naquela noite ao lado dele com o corpo virado para o outro lado, o estômago virado do avesso. O peso da mentira e o silêncio de Rafael do outro lado da parede me mantiveram acordado até o amanhecer. No dia seguinte, Rafael evitava até o olhar. Entrei no quarto dele à tarde. A gente precisa conversar. Precisa mesmo? Eu não posso mais fingir. Então para. Respirei fundo. A verdade era mais pesada do que eu imaginava, mas já não dava para carregar o que eu estava tentando esconder. À noite, Miguel encontrou um alerta no e-mail, uma notificação da câmera da cozinha. Aquele instalara meses antes por causa do sumiço de um cachorro. Abriu o vídeo, era da noite do apagão. Eu e Rafael sentados no chão, rosto próximo demais, corpo inclinado demais, intenção clara demais. Quer me explicar isso? Leva o tempo que quiser, falei com a voz baixa. Rafael tentou sair do quarto, mas Miguel bloqueou a passagem. Você não, você fica. Olhou para mim. Eu devia ter imaginado. Você nunca foi homem o bastante. Sempre sensível, submisso, grato demais por qualquer migalha. A culpa é minha, só minha. Agora é fácil dizer. Não, não é, mas é real. Miguel riu sem humor. Sai da minha casa. Peguei minha mochila, Rafael me encarava do corredor. Você vem? Ele hesitou por um segundo, mas assentiu. Pegou a jaqueta, o celular e saiu comigo, sem dizer nada. Fomos para um hotel pequeno perto da rodoviária. O quarto era simples, a cama desconfortável, mas pela primeira vez o ar parecia respirável. Rafael deitou ao meu lado, os olhos no teto. Você não precisa ficar comigo, disse. Como assim? Se tudo isso foi só uma fuga, eu entendo. Se quiser voltar para sua vida, a única parte que fez sentido na minha vida nos últimos tempos foi você. Ele demorou a reagir. Quando olhou para mim, os olhos estavam molhados. Não é fuga, Rafael, é escolha. Nos dias seguintes, ele voltou à faculdade. Eu pedi demissão do emprego remoto que ainda mantinha com a empresa de Miguel. Peguei uns freelas como engenheiro autônomo. Alugamos um pequeno estúdio, dividimos as contas, os silêncios, o caos. Nada era perfeito, mas era verdadeiro. Um dia, voltando da padaria, ele disse: Você já percebeu que ninguém mais te chama de tio? E ainda bem. Agora você é só Eduardo, sem papel emprestado, só você. 2 anos se passaram, Rafael está se formando em psicologia. Disse que queria entender a mente dos outros, mas, no fundo, acho que era para entender a própria.
Cruzamos com Miguel na praça outro dia. Ele fingiu que não nos viu. Eu não senti raiva, nem culpa, só um alívio quieto, um silêncio curado. Rafael apertou minha mão. Você tá em paz? Pela primeira vez, sim. E ele me puxou para o banco como quem diz: fica. E eu fiquei, porque agora eu me deixo ficar. O tempo não voltou ao normal. Ele simplesmente virou outro. Os dias com Rafael não eram feitos de grandes eventos, mas de pequenas escolhas que me lembravam todos os dias o porquê de eu ter saído daquela casa. E mais ainda, por que não me arrependo. Dividíamos o que tínhamos: café passado fora de hora, contas apertadas, filas no mercado, problemas com o encanamento. Coisas simples, mas tudo tinha outra cor, porque com ele nada era fingido. Rafael estudava muito, eu voltava a desenhar projetos com calma, pegava obras pequenas, reformas de quintal, planta de garagem. Nada glorioso, mas era meu. Às vezes brigávamos por besteira, sobre o lado da cama, a louça, o volume do fone. Mas voltávamos sempre, porque no fundo a gente se ouvia, e isso já era mais do que eu tinha vivido em qualquer outro lugar. Certa noite, após um dia longo, sentamos na varanda do estúdio e ele perguntou: Você ainda pensa nele? Demorei um pouco antes de responder. Não com saudade, mas com a clareza de que eu me apaguei muito tempo por medo de ser quem eu era. E agora? Agora eu me reconheço, e é difícil, mas é mais leve. Ele sorriu e disse algo que carrego até hoje. Ser inteiro também é amor, mesmo quando dá trabalho. Nesse mesmo mês, reencontrei minha irmã depois de anos afastado. Ela sempre teve dificuldades em aceitar algumas partes de mim, mas, naquele dia, me olhou com outros olhos. Você tá diferente, mas vivo. Não precisei explicar, apenas sorri. Aos poucos, coisas foram se encaixando. Voltei a falar com um amigo antigo. Aceitei um convite para dar uma palestra numa escola técnica sobre carreira e recomeços. Rafael foi comigo, sentou na última fileira. Depois disse: Você fala como quem viveu de verdade. Respondi com um aperto na mão, porque era isso. Finalmente eu vivia. Tive medo no começo de que tudo fosse só intensidade passageira, uma fuga, mas os meses passaram, e o que ficou não foi o fogo do começo, mas a calma depois da tempestade. O tipo de amor que não exige explicação nem espetáculo. Outro dia, Rafael voltou da faculdade animado. Terminei o TCC. E o tema? O direito de ser quem se é, narrativas de silenciamento e reconstrução. Fiquei em silêncio. Posso usar a sua história? Só se prometer contar tudo, até as partes que doem, ele prometeu. Na noite seguinte, voltando de um passeio, passamos por uma banca de flores. Rafael me puxou pela mão. Sabe o que me disseram hoje? Que amar alguém como você é escolher lutar todo dia contra o mundo. E o que você respondeu? Que amar você me ensina a não lutar contra mim mesmo, e isso vale qualquer coisa. Nos abraçamos ali na calçada com barulho de buzina, vozes e gente passando. E ninguém nos interrompeu, ninguém apontou, ninguém disse nada. A cidade seguiu, mas dentro de mim tudo parou por um instante. E eu soube que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é cedo demais para ser honesto com o que se sente. 2 anos atrás eu entrei num apartamento com cheiro de fumaça e uma mala na mão achando que estava perdido. Hoje saio todos os dias com o coração leve, sabendo exatamente onde pertenço. Com Rafael, eu não sou projeto, nem versão controlada de mim. Sou só eu. E isso é tudo. A rotina chegou. Não como uma ameaça, mas como uma presença constante que testava se aquilo era mesmo amor, ou só fuga que virou conforto. Rafael começou o estágio no hospital universitário. Chegava tarde, esgotado, falava pouco. Eu, por minha vez, lidava com clientes exigentes, orçamentos apertados, cobranças por prazos que mal cabiam no dia. Às vezes jantávamos em silêncio, às vezes nem isso. Tá tudo bem? Perguntei uma noite. Só cansado, mas o cansaço dele tinha outro peso, e o meu também. Uma sexta-feira ele chegou mais tarde do que o habitual. Disse que foi tomar cerveja com o pessoal da turma. A última vez que ele tinha feito isso, me mandou mensagem no meio do encontro. Dessa vez nada. Fingi normalidade, mas a cabeça girava. Quando entrou em casa, tirou os tênis no corredor e soltou. Achei que ia estar dormindo. Esperei. Por quê? Porque você sempre me manda mensagem. Ele olhou para mim e ficou em silêncio. Eduardo, eu só fui tomar uma cerveja. E eu só queria saber se você estava bem. Não era sobre mim, né? Era sobre medo. A frase bateu seco, não pelo tom, mas pela verdade. Eu respirei fundo. Eu ainda tô aprendendo que não preciso me antecipar à dor. E eu ainda tô aprendendo que não preciso fugir toda vez que alguém espera algo de mim. Sentamos no sofá, lado a lado, mas com um espaço entre nós que não era físico. Você confia em mim? Ele perguntou. Sim, mas às vezes minha cabeça mente.
Então vamos combinar uma coisa. Quando a cabeça mentir, fala comigo. Não decide sozinho o que está sentindo. Assenti, e ele tocou minha mão com calma. A conversa não apagou tudo, mas abriu uma fresta. E foi nessa fresta que começamos a aprender outra coisa. O amor começa no impulso, mas sobrevive no esforço. Meses depois, viajamos juntos pela primeira vez. Uma cidade do interior, pousada simples. O tempo chuvoso atrapalhou os planos, mas serviu para outra coisa: conversar. Olhar nos olhos, relembrar o começo. Você lembra do dia em que me beijou pela primeira vez? Perguntei. Lembro, estava tremendo por dentro. Eu também. Mas eu faria de novo, mesmo sabendo de tudo depois. Aquilo me fez sorrir, porque eu também faria. Na volta da viagem, encontramos uma carta na portaria, sem remetente. Dentro, apenas uma frase: fico feliz por você ter escolhido viver de verdade. Miguel. Só podia ser, não respondi, não precisava. Algumas histórias terminam no silêncio, e tá tudo certo. Os meses viraram um ano. Rafael se formou, fez uma apresentação que emocionou a banca. Eu estava lá. Aplaudi de pé. Na saída, ele me abraçou forte e disse: eu não teria conseguido sem você. Teria, sim. Talvez, mas teria sido mais difícil. Naquela noite, abrimos uma garrafa de vinho barato e brindamos a vida real. Aquela que cansa, pesa, mas também acolhe. Aquela em que a gente escolhe todo dia ficar. E eu fiquei, porque estar com Rafael não era mais sobre paixão urgente. Era sobre saber que alguém me escuta até quando eu não falo, me vê até quando eu não me mostro. Hoje, quando passo por espelhos, não vejo mais um homem apagado. Vejo alguém que teve coragem de recomeçar, que errou, sim, que se confundiu, mas que teve peito para amar de novo, com medo e tudo. E se tem algo que aprendi nesses anos, é isso: amar com medo ainda é amar. O importante é não deixar o medo decidir por você. Faz 3 anos desde aquela noite em que saí da casa de Miguel com uma mochila nas costas e um turbilhão no peito. 3 anos em que o amor deixou de ser fuga para virar caminho. Hoje eu e Rafael moramos num apartamento alugado perto do centro. Nada luxuoso, mas com o suficiente. O suficiente para caber a nossa rotina, nossos silêncios confortáveis e os barulhos que escolhemos manter. Rafael agora atende num consultório pequeno, começou a receber os primeiros pacientes. Eu continuo com a engenharia, mais solto, sem chefe no ouvido, nem medo de errar. Faço projetos que acredito, reformo espaços que pareciam condenados, talvez porque aprendi a reformar a mim mesmo. Às vezes ele chega tarde, eu também. Às vezes brigamos por coisas pequenas, mas nunca vamos dormir carregando a briga. Isso é regra nossa. Silêncio só se for verdadeiro, nunca castigo. Outro dia ele me disse: você sabe que é o primeiro homem que eu amei? Eu sei. E você é o primeiro com quem eu me deixei ser quem sou, sem pedir desculpas. Naquela hora entendi que o amor não precisa de cena grandiosa, precisa de presença, de um lugar onde a gente pode existir inteiro, sem medo de ocupar espaço. Minha mãe veio nos visitar uma vez, não comentou nada, apenas olhou, observou. No fim do dia, quando Rafael saiu para buscar café, ela me disse: eu não entendo tudo, mas vejo que você tá bem, e isso já me basta. Foi a primeira vez que ouvi isso dela. Me desmontou, mas num bom sentido. As pessoas mudam, às vezes mais devagar do que a gente quer, às vezes nunca. Mas quando alguém escolhe nos amar do jeito que somos, mesmo sem entender, já é um recomeço. Naquele mesmo mês, Rafael me perguntou se eu ainda pensava no passado. Penso, mas não com peso. Penso como quem vê cicatriz. Lembra, mas não dói mais. E se você tivesse que escolher de novo? Escolheria cair de novo, mas dessa vez cairia com os olhos abertos. Ele sorriu, e eu soube que era ali o meu lugar. Às vezes me perguntam se valeu a pena ter rompido com o que parecia certo, se não seria mais fácil ter fingido, ter seguido a vida ajustando meu corpo à roupa errada, meu silêncio à expectativa alheia. Mas eu sei a resposta. Valeu, porque eu durmo em paz, porque eu me ouço. E principalmente porque hoje, quando olho para o lado, vejo alguém que me escolhe todos os dias e que eu também escolho. Se você chegou até aqui e carrega dúvidas parecidas com as que eu já tive, eu te digo, você não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto consigo mesmo. O resto se ajeita. E se for para amar, que seja com verdade, com medo mesmo, mas com coragem de ficar, com tropeços sim, mas com vontade de recomeçar. E acima de tudo, com liberdade para ser quem você é, sem precisar se explicar, porque amar alguém é lindo, mas se amar primeiro é o que muda tudo. O que ninguém te conta é que depois do final feliz vem o resto. E o resto é feito de dias comuns, de contas que vencem, de mensagens não respondidas na hora, de café frio, de sono que não dá trégua.
Não é fácil, mas é verdadeiro. Eu e Rafael já não nos olhamos com o desespero de quem tem medo de perder. Nos olhamos com a calma de quem sabe que o outro vai ficar. E isso às vezes faz a gente relaxar demais. Nos últimos meses tivemos semanas pesadas. Ele mergulhado nos casos difíceis do consultório, eu atolado em um projeto que parecia não acabar nunca. A gente se esbarrava mais do que se encontrava. Tô cansado, ele disse uma noite, já deitado. Eu também, respondi com sinceridade, e o silêncio que veio depois não era ofensivo, era exaustão pura. No dia seguinte, ele esqueceu nosso pequeno ritual de sexta, o café juntos antes do trabalho. Não reclamei, mas senti. Mais tarde, ao voltar, encontrei ele no sofá com o rosto apoiado na mão. A gente tá bem? Tá perguntando ou avisando? Tô tentando entender, sentei ao lado. A gente não brigou, não se afastou, mas parece que algo sumiu. Talvez tenha sumido mesmo, ou talvez só tenha mudado de forma. Ele me olhou como quem busca certeza, mas naquela hora eu também não tinha. Ficamos ali, lado a lado, tentando decifrar o que a rotina faz com dois corpos que já se conhecem demais e, ao mesmo tempo, sabem tão pouco sobre o amanhã. Quando foi a última vez que a gente se olhou de verdade? Ele perguntou. Fiquei sem resposta. Eu ainda te amo, Eduardo, mas às vezes me sinto sozinho mesmo do seu lado. Respirei fundo, não porque doeu, mas porque era real. Eu também sinto, e me odeio por isso, porque sei que você está aqui. Ele segurou minha mão. Estar perto não é o mesmo que estar junto, e acho que a gente se perdeu um pouco no caminho. Aquela conversa poderia ter sido o fim, mas não foi, foi o recomeço. Decidimos tirar um final de semana só para nós, sem celular, sem compromisso, sem meta. Durante a viagem voltamos a rir. Coisa simples, piada boba, referência de filme antigo, o jeito que ele canta errado e eu corrijo. Parecia besteira, mas era reencontro. No fim do dia, sentados no chão de uma varanda qualquer, ele falou: eu achei que o amor ia morrer quando a paixão acabasse, mas ele só ficou mais quieto. E agora? Agora eu entendi que amar também é suportar o silêncio. É cuidar mesmo quando tá chato, é ficar mesmo quando não tem novidade. Eu encostei nele. Eu fico, mesmo quando não brilha. Ele sorriu, e naquela noite dormimos abraçados como quem se escolhe de novo. Voltando para casa, nada tinha mudado visivelmente. Os mesmos compromissos, os mesmos e-mails, o mesmo trânsito. Mas entre nós, algo se ajeitou. Agora, toda sexta, mesmo cansados, tomamos aquele café. Às vezes sem conversa, às vezes com riso, mas sempre com presença. E quando um se perde no meio da semana, o outro cutuca de leve. Ainda estamos aqui, viu? Porque amar depois do felizes para sempre é isso, lembrar todo dia que ainda é com a mesma pessoa que você quer envelhecer. Mesmo quando ela erra, mesmo quando você erra, mesmo quando o mundo gira e nada parece especial. Porque estar junto, no fim, não é sobre espetáculo, é sobre resistência. E se você me perguntar hoje o que é amor, eu te digo, é ficar. Mesmo quando o brilho se esconde, mesmo quando o coração sussurra ao invés de gritar, amar é ouvir esse sussurro e responder: tô aqui,